Olá, meu nome é Tainara de Faria Souza, estou matriculada na disciplina Princípios de Comunicação do curso de Engenharia Elétrica da UFMT e nesse vídeo eu farei uma breve apresentação da multiplexação ao FDM, que é a multiplexação por divisão de frequências ortogonais. Então, de início, falarei um pouco dos conceitos fundamentais para o entendimento dessa multiplexação. Em seguida, uma introdução, depois uma linha do tempo, para que também seja entendida a questão histórica, dessa técnica. Depois, a técnica em si, como ela funciona. Em seguida, vantagens e desvantagens. Por fim, a conclusão. Então, o primeiro conceito importantíssimo da gente entender é a modulação. A modulação ela é a técnica onde uma ou mais características de uma onda portadora são modificadas e pode incluir também uma codificação. Essas características que podem ser modificadas são amplitude, frequência e ou fase. Então, a modulação é o processo de se variar alguma das características de uma onda senoidal de alta frequência de acordo com o valor instantâneo do sinal a ser transmitido. O sinal de alta frequência é chamado de portadora, enquanto o sinal a ser transmitido é chamado de sinal modulante. E para que a modulação ocorra de forma correta, é essencial que a frequência da portadora seja muito maior que a frequência do sinal modulante. Essa técnica ela é utilizada a fim de se obter uma maior eficiência de transmissão, seja por questão de distância, seja para uma menor distorção, enfim, ela é utilizada para uma maior eficiência de transmissão. Bom, em sistemas de comunicação, o sinal a ser transmitido necessita se adequar às condições do canal de comunicação, então por isso que é utilizada a modulação. E existem muitas técnicas de modulação que são utilizadas para satisfazer as especificações e requisitos de um sistema de comunicação. Aqui nessa imagem, por exemplo, tem aqui o sinal, a ser modulado. Aqui suas características de amplitude, fase, por exemplo. E aqui a característica que foi alterada, nesse caso aqui é a amplitude, nessa onda aqui verde. E nessa onda aqui rosa, o que foi alterado é a frequência. A amplitude, ela pode ser alterada a fim de se obter uma transmissão a uma distância maior, e a frequência geralmente para uma maior transmissão de dados. Então, esse aqui é só um exemplo de algumas características que podem ser alteradas no processo de modulação. Bom, a maioria dos sinais, da forma como são fornecidos pelo transdutor, não podem ser enviados diretamente através dos canais de transmissão. Então, uma onda portadora, cujas propriedades são mais convenientes aos meios de transmissão, é modificada para representar a mensagem a ser enviada. E é importantíssimo ressaltar que, independente do tipo de modulação utilizado, o processo de modulação ele deve ser reversível, de modo que a mensagem possa ser recuperada no receptor pela operação complementar da demodulação. Então, se eu tenho aqui uma mensagem, e ela tem que ser transmitida, e eu vou fazer alguma alteração em alguma das suas características, depois que ela for transmitida e chegar aqui desse outro lado, no receptor, ela tem que ser reversível, esse processo. Ele tem que voltar o sinal ao que era antes, nas suas características originais. Então, para isso, a gente faz o processo de demodulação, que é exatamente o inverso da modulação. Bom, um outro conceito importante é a multiplexação, que é o processo que possibilita que vários sinais possam ser enviados ao mesmo tempo em um mesmo canal. E existem diferentes técnicas também de multiplexação, sendo as mais importantes a multiplexação por divisão em frequência, por divisão no tempo e por divisão em códigos. Então, é essa técnica que permite compartilhar da capacidade de único meio de transmissão para duas ou mais transmissões de forma independente e simultânea. Ela é efetuada por um dispositivo denominado multiplexador, que combina vários sinais de entrada em um único canal de transmissão. E o
o dispositivo que faz o inverso da multiplexação, que é igual a modulação. Como a gente altera uma característica, né, tem que fazer o processo inverso, que é a demodulação. Nesse caso, a gente também faz o processo inverso, que é a demultiplexação. Então, que é o dispositivo, né, ele chama demultiplexador, o dispositivo que faz essa operação inversa. Vou mostrar aqui uma imagem. Aqui, ó. Aqui tem o multiplexador, né, e aqui o demultiplexador. Então, entra vários sinais aqui, né, são vários canais aqui dentro do multiplexador. Aí, eles são transmitidos e quando chega no receptor, tem um demultiplexador que faz com que os canais voltem a ser o que eram originalmente, né. Pode ver que aqui nesse lado, o canal 1, 2, 3, 4 estão exatamente como eram antes. Então, essa é a multiplexação. Como eu já disse, é muito importante ressaltar que, independente do tipo de multiplexação utilizado, o processo de demultiplexação deve acontecer, que é o processo inverso. Bom, a multiplexação ela é empregada para fazer uso eficiente de redes de dados de alta velocidade e taxas de dados altas, permitindo a redução do custo de um meio de transmissão, uma vez que vários usuários compartilham esse meio. Dá para pensar numa analogia, por exemplo, se fossem viajar 4 pessoas, né? E cada uma fosse em um carro, uma pessoa por carro, imagine o tanto de pedágio que não pagaria numa estrada, né? Até chegar no seu destino, que seria nesse caso o receptor. Então, se as 4 pessoas viajassem em um único carro, elas pagariam muito menos pedágio durante sua viagem do que cada uma por um carro. Dá para fazer essa analogia para entender como que é esse processo, né? O porquê essa economia com o uso da multiplexação. Então, o custo da implementação diminui com o aumento da taxa de dados e com o poder de implementação do número de entradas no multiplexador. E podem ser multiplicados dados, voz, como rede de telefonia, imagens, vídeos. Bom, agora a gente vai falar sobre FDM. FDM é a multiplexação por divisão de frequência. No FDM, os sinais gerados por dispositivos emissor vão modular frequências diferentes de portadora. Esses sinais modulados são combinados em um único sinal composto que podem ser transportados, por exemplo, por um link. E as frequências de portadora elas são separadas de uma largura de banda suficiente para acomodar o sinal modulado. Então, a multiplexação por divisão de frequência, vou abrir aqui o Paint para eu demonstrar mais ou menos como é. Então, seria mais ou menos assim. Suponha que aqui a gente tem uma banda, né? E aí, na técnica FDM, que é por divisão de frequências, supondo que aqui, desse lado é a frequência, né? Como se fosse aqui o eixo X, o eixo Y, e aqui como se fosse o eixo X, o tempo. Então, nesse processo, né, de multiplexação por divisão de frequência, aqui são divididos em várias faixas de frequência, onde o usuário ele utiliza essa faixa de frequência para transmissão, né, de dados. E aí, aqui, entre essas faixas de frequência, tem uma banda de guarda. Aqui tem como se fosse um espacinho, né, uma banda de guarda, para evitar a interferência, né, do que, por exemplo, o que está sendo transmitido aqui, para não ter interferência com o que está sendo transmitido aqui. Então, quando a gente fala de divisão por frequência, é nisso aqui que a gente está falando, é dividir a banda, né, em faixas de frequência. E a divisão no tempo, por tempo, seria mais ou menos assim. Deixa eu pintar tudo aqui. A divisão por tempo seria assim, como se ele fosse
dividido... aqui. Ele é dividido assim na vertical. Então, no caso, o usuário, ele tem toda a banda por um intervalo de tempo. Então, essa é a multiplexação por divisão de tempo, por exemplo, que ele usa todo esse pedaço aqui, todo esse pedaço aqui vermelho, né? Que eu não sei se tá dando para ver aqui eu andando com o mouse, mas ele usa todo esse espaço aqui por um intervalo de tempo. E a divisão por frequência utiliza uma faixa de frequência por todo o tempo. Essa imagem aqui acho que fica mais claro de ver. Aqui, ó. Então, são divididos em faixas de frequência e esse espacinho branco aqui é a banda de guarda, que para não ter para impedir que os sinais se sobreponham. Então, os canais eles podem ser, na técnica, né, FDM, os canais podem ser separados por faixas de largura de banda não utilizadas, que são as bandas de proteção, para impedir que os sinais se sobreponham. E essas faixas de frequências, elas são separadas de uma largura de banda suficiente para acomodar o sinal modulado. Então, ele é dividido exatamente para caber o sinal ali que foi modulado. Então, fazendo o FDM versus o TDM, que é a multiplexação por divisão de tempo, o FDM é uma técnica de transmissão na qual vários sinais de dados são combinados para transmissão simultânea por meio de um meio de comunicação compartilhado, onde ele divide a largura de banda em faixas de frequência menores e o transmissor transmite dados simultaneamente por meio de um canal comum dentro de sua faixa de frequência. E os tipos de sinais que a FDM, né, podem utilizar são somente os sinais analógicos. Nesse caso, não pode ser os sinais digitais, somente os analógicos. Já na multiplexação por divisão de tempo, que é uma técnica de transmissão que permite que vários usuários enviem sinais por um canal comum, alocando um intervalo de tempo fixo para cada usuário, é o que eu tinha tentado mostrar desenhando, que ele fica com toda a banda ali, só que por um intervalo de tempo. Então, naquele intervalo de tempo, ele pode usar toda a banda para fazer a transmissão dos seus dados, enfim. E ele aloca um intervalo de tempo fixo para cada usuário enviar sinais por meio de um canal comum. O usuário ele obtém toda a largura de banda nesse intervalo de tempo, é o que eu tinha desenhado. Ele pega toda a largura de banda por um intervalinho de tempo. Já no FDM, ele pega uma faixa da frequência, ele pega um pedaço ali da largura de banda, que é um pedacinho da largura de banda, por todo o tempo. E no TDM é usado sinais digitais e analógicos, não somente analógicos, como na FDM. Então, nesse caso, o número de sinais que podem ser transmitidos simultaneamente usando FDM depende da frequência, da portadora e da largura de banda do canal. Bom, agora uma introdução sobre a técnica OFDM. O OFDM ele tem se tornado uma das principais técnicas utilizadas por tecnologia sem fio, devido às suas propriedades como tolerância contra interferência intersimbólica e boa eficiência espectral. Essa técnica ela tem sido desenvolvida desde os anos 60 e uma de suas principais características é o baixo custo de implantação. A técnica de transmissão, o FDM, ela surgiu como uma evolução da técnica convencional FDM. Então, o FDM é a multiplexação por divisão de frequências ortogonais. E ela surgiu a partir da FDM, que é multiplexação por divisão de frequências. Bom, aqui tem uma linha do tempo, né? A primeira proposta da técnica é apresentada em 1966 por Robert Change
e patenteada em 1970 pelo Bell Labs. Em 1969, surge a proposta para gerar sinais multiplexados usando a transformada inversa de Fourier, permitindo que os sinais fossem processados com maior velocidade computacional. Em 1980, é proposto um importante aspecto da técnica OFDM, que é o prefixo cíclico. Anos depois, LaSalle e Allard aplicaram a técnica em radiodifusão e notaram a importância de combinar técnica de correção de erro com a técnica OFDM. Em 1995, Telatar e Foschini publicaram trabalhos sobre a possibilidade da técnica OFDM ser usada em sistemas com múltiplas entradas e múltiplas saídas, o que melhoraria posteriormente o desempenho das comunicações móveis com o uso de várias antenas de transmissão e recepção. A partir de 2001, a técnica OFDM começa a ser implementada em redes locais sem fio, só que os estudos da OFDM em comunicações ópticas têm ocorrido mais recentemente a partir de 2005, com o objetivo principal de aumentar a eficiência espectral dos sistemas de comunicação ópticas. Bom, agora falando aqui sobre a técnica em si, como eu já falei antes, né, essa técnica ela surgiu como uma evolução da técnica FDM, onde no lugar de utilizar bandas de guarda para separação das subportadoras na recepção do sinal, trabalham-se com uma particular, né, sobreposição espectral de subportadores. Então, aquele espacinho dessa imagem aqui, esse espacinho aqui entre o canal 1, o canal 2 e o canal 3 em branco, que tem na técnica FDM, não tem na técnica OFDM, não é necessário esse espaço, essa banda de guarda na técnica OFDM. A OFDM é uma técnica de modulação de dados que utiliza sua banda dividida em múltiplas portadoras ortogonais, chamadas subportadoras, para modulação, e as subportadoras elas são chamadas ortogonais por não terem essa sobreposição de frequência. Então, dessa forma, não tem interferência umas com as outras, né? A subportadora, elas não têm interferência uma com as outras, mesmo não tendo a banda de guarda. Esse é o grande diferencial dessa técnica OFDM. Bom, ela consiste na transmissão paralela de dados em diversas subportadoras com modulação QAM ou PSK e taxas de transmissão por subportadora tão baixas quanto maior o número destas empregadas. Embora essa técnica leve o termo multiplexação em sua denominação, deve-se ter em mente que não ocorre uma multiplexação no sistema FDM, mas sim a transmissão paralela de uma sequência de bits originalmente única. Aqui tem uma imagem de um espectro de um pulso gerado na modulação QAM, sendo T a duração de um símbolo QAM. Então, aqui a gente nota que o valor 0 no eixo horizontal dessa figura corresponde de fato à frequência da portadora. E aqui, nessa outra figura, é um sistema OFDM. O espaçamento entre subportadoras, dá pra gente perceber aqui, parece que elas estão sobrepostas, né? Mas o espaçamento entre as subportadoras é cuidadosamente selecionado de forma que cada subportadora seja locada em pontos de cruzamento de zero do espectro das demais, conforme essa figura aqui. Bom, aqui nessa imagem, aqui é a técnica FDM e aqui é a técnica OFDM. Na técnica OFDM, nós temos diversas subportadoras, né, com amplitude e frequência diferentes, né, e também a fase diferente, porque a gente pode perceber que as subportadoras, elas não têm o mesmo ponto de partida, então também as fases diferentes. E utilizando essa técnica, temos os canais de comunicação que não interferem uns nos outros, e ela é aplicada em radiodifusão, transmissão digital
sobre linhas de telefone e em redes locais sem fio. Bom, as vantagens e desvantagens. O OFDM é uma técnica que apresenta vantagens frente aos problemas de interferências entre frequências e de ruído impossível. Um sistema baseado em OFDM, além de proporcionar uma maior taxa de transmissão, apresenta uma alta robustez aos ambientes com desvanecimento seletivo em frequência. Mas algumas desvantagens também existem, tais como dificuldade de sincronismo das portadoras, sensibilidade aos desvios de frequência e necessidade de amplificação decorrente do fato de o sinal transmitido não exibir uma natureza constante em sua envoltória. Aqui é FDM versus OFDM, né? Para a gente comparar as duas técnicas. Então, no FDM, toda a largura de banda é dividida por várias fontes. Já no OFDM, todos os subcanais são dedicados a única fonte de dados. As transportadoras não confiam uma nas outras, no caso de FDM, enquanto no FDM resume o número de transportadoras ortogonais para o ponto específico. O FDM faz uso da faixa de proteção, né, que é a banda de guarda que eu tinha comentado, enquanto o OFDM eliminou o uso dessa faixa de proteção. A eficiência espectral do OFDM é bem melhor do que da FDM. A FDM é facilmente afetada por outros recursos de RF, tornando vulnerável a interferências. Já a técnica OFDM não é afetada por essas interferências. E por fim, uma conclusão, né, que só para reforçar que a técnica OFDM ela é vantajosa em relação à FDM, porque é mais eficiente em termos espectrais, colocando os subcanais próximos até que gerem um efeito de sobreposição. A distorção de caminhos múltiplos e a interferência de RF são os principais problemas na técnica FDM, enquanto o OFDM é imune a esses problemas. Então, aqui as referências. E aqui o agradecimento, obrigado. Peço perdão pela questão do áudio e pela questão da imagem de fundo, porque a gente não tem uma qualidade tão grande assim de materiais para estar fazendo essa gravação. E só agradecer por ter assistido até aqui. Então, obrigada. E lembrando que o vídeo é apenas para avaliação, né, da nossa prova 3. Não pretendo deixar postado, é só para o professor poder ver mesmo e poder avaliar. Então é isso. Muito obrigada e até a próxima.